A Serra de Itapetinga está localizada a leste do município de Atibaia, fazendo divisa entre os municípios de Atibaia e Bom Jesus dos Perdões. Então a gente tem proximidades, por exemplo, com Campinas, aproximadamente 70 quilômetros de Campinas, 70 quilômetros de São José dos Campos e também a 55 quilômetros da capital de São Paulo. A formação da Serra de Itapetinga ela é feita pelo dobramento de terras de um período geológico muito antigo, que formou a Serra do Itapetinga, que formou o que a gente chama aqui da Serra da Cantareira, também o Morro do Lopo aqui na região, no município de Extrema, divisa com Extrema e Joanópolis, e também é uma região denominada Mares de Morros, aí pelos geógrafos chamam essa região chamada Mares de Morros, exatamente por apresentar esse relevo acidentado com cumes de montanha variando até 1.400, 1.500 metros de altitude. A Serra de Itapetinga abrange 5 bacias hidrográficas importantes para o município de Atibaia e importantes para o rio Atibaia, afluentes do rio Atibaia. A principal delas, eu diria que nasce na região do bairro do Portão, no alto da Serra de Itapetinga, e vai descendo, formando o que a gente chama de Córrego do Onofre, que é utilizado para o abastecimento público e que 20.000 pessoas utilizam-se desta água para a sua sobrevivência, para a sua sedentação, enfim, para as suas atividades diárias ligadas ao uso da água. Do ponto de vista da vegetação, a gente está no meio da Mata Atlântica, né? Então, a Mata Atlântica é o nosso quintal e é importante destacar isso. A gente ainda observa em alguns fragmentos uma Mata Atlântica mais original, uma Mata Atlântica primária. E aqui na Serra de Itapetinga, propriamente dita, a gente observa já uma Mata Atlântica secundária ali no Parque Municipal da Grota Funda e também uma vegetação mais degradada, chamada de campo antrópico, antropizada, por conta das diversas queimadas e por conta de uso, vamos dizer assim, não tão apropriado da Serra de Itapetinga, é que acabou formando uma vegetação chamada de campo antrópico, onde você vê a parte mais de gramíneas, a parte de capim e umas árvores isoladas ao longo do relevo da Serra de Itapetinga. Não é um fragmento grande, mas é o que resta para a gente hoje de importante. Tem muita cidade do interior que não tem isso que tem que deixar bem claro, né? A gente tem que valorizar isso porque não é toda a cidade. Você pode percorrer São Paulo, poucas cidades têm um resquício de Mata Atlântica, ainda mais pegando esse entorno que é a Serra da Mantiqueira, né? Então isso é extremamente importante, né? A gente sabe hoje que um fragmento ele sofre muita influência do entorno, né? Mudança de temperatura, umidade, tudo isso é influenciado pelo entorno. Se você mudar a temperatura, se você mudar a umidade, mesmo a luminosidade, isso afeta, não parece, mas afeta muito os animais que estão restritos ao interior de mata. O tucano sul, né, o Ranfastos toco, é um tucano muito encontrado em área de cerrado e é um bicho que está se espalhando por áreas muito abertas, na verdade, né? Na verdade, a gente não deveria ficar muito contente com a presença dele. Nem a dele, nem, por exemplo, da siriema, que é uma outra ave que a gente escuta no parque, mas é uma ave que também é de áreas abertas, é de área pedregosa. Então é um sinal que, na verdade, a mata está sumindo, né? Os columbiformes, por exemplo, a asa branca, é uma outra ave que acompanha o desmatamento, né? Isso não havia essa quantidade na década de 90, na década de 80. Hoje isso está sendo muito mais visto pelo pessoal que está indo lá e notado pelos pesquisadores. Não é um bom sinal, infelizmente não é um bom sinal isso, né? Isso indica que cada vez mais a área está ficando ilhada, né? Culpa disso, ação antrópica, especulação imobiliária e agricultura. São as 3 coisas que mais têm influência hoje na Mata Atlântica, na verdade, né? As arapongas, surucuás, mesmo o tucano de bico verde, são grandes frugívoros, né? Ou seja, eles precisam estar constantemente atrás de uma disponibilidade de alimento que parece ser simples para as pessoas achar, mas não é tão simples assim. Porque eles precisam de uma área muito grande de alimentação, eles não encontram isso aqui, o fragmento é muito pequeno para eles, né? Então a tendência, se a fragmentação continuar, esses bichos sumirem de vez daqui.
né? Isso é preocupante. Essa área é provavelmente a maior área de afloramento rochoso que a gente tem, próxima da cidade de São Paulo, que de afloramento rochoso contínuo, de tipo granito gneiss, tá? E que tem uma certa semelhança com essas áreas de afloramentos rochosos que existem no resto do Sudeste. Além disso, o que a gente tem de interessante é que essa situação em que a pedra se encontra, né, é um afloramento isolado basicamente na paisagem, quer dizer, por alguns quilômetros você não tem nada semelhante. O que tem de interessante até é um padrão que a gente costuma chamar de ilhas de solo, tá? Esse nome, ilhas de solo, ela vem de um tipo de formação que existe no sudeste dos Estados Unidos, que foi estudado no início do século XX também, e é uma tradução de soil islands que existem lá. As espécies que existem nesse local, elas têm características muito diferenciadas. Quase todas elas têm a ver com a capacidade de sobreviver sem solo. Uma das espécies que mais interessantes daí, que fica muito fácil das pessoas observarem, que provavelmente chama mais atenção, é o Hippeastrum damasianum, que é um lírio, né, muito parecido com o que as pessoas encontram comercialmente chamadas de amaryllis, né, e ela é, na verdade, uma amarilidácea também, com uma flor alaranjada, e nessa pedra, há umas 40, 50 anos atrás, existiam várias espécies desse Hippeastrum, né? A gente tinha o Hippeastrum damasianum, Psittacinum, que ainda existe em alguns lugares, né? Mas se tornou raro, e a gente tinha também o Hippeastrum calyptratum, que desapareceu recentemente. A outra planta que chama a atenção de todo mundo na pedra e que é muito importante na formação daquilo que eu chamei de ilhas de solo é a Dickia pseudococcinea, tá? É uma bromeliácea. Essa planta, do jeito que ela se apresenta, ela só é conhecida ali, naquela região, na Pedra Grande. Hippeastrum damasianum, com as características de cor e de aparência que a gente conhece, que a gente observa na Pedra Grande, também só tem aquele aspecto naquele lugar. Algumas são plantas que ocorrem naquela região e em regiões vizinhas, e algumas são absolutamente endêmicas, e elas têm a característica que a gente chama de microendêmicas, como por exemplo o Rhipsalis spinescens. Ele foi descrito ali e até onde nós sabemos só existe naquela região. O que faz ele ser especial é essa associação exclusiva com a Pedra Grande. Existem espécies vegetais, existem espécies animais microendêmicas. Existem espécies na Pedra Grande e existem espécies na Grota Funda que são microendêmicas. Na Pedra Grande a gente conhece espécies de plantas microendêmicas e na Grota Funda a gente conhece espécies de plantas microendêmicas, plantas cavernícolas microendêmicas e animais microendêmicos. Com destaque para a rã grande das corredeiras, que é um indivíduo muito pouco estudado, pouco se sabe da biologia desse anfíbio e os anfíbios são conhecidos por serem indicadores de qualidade ambiental. A importância da Serra de Itapetinga no contexto do estado de São Paulo é ímpar, né? Isso é facilmente visualizável quando a gente pega o mapa e busca unir grandes fragmentos do estado de São Paulo. A Serra de Itapetinga consegue unir de um lado a Serra da Mantiqueira e de outro lado a Serra da Cantareira.